Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que nós temos de estar aqui na Tua presença, mais uma vez, como foi falado até aqui. É um motivo de grande alegria para nós podermos ter essa oportunidade de agora pararmos um pouco também para ouvir da Tua palavra, Senhor. Que Tu venhas falar ao nosso coração, que o Seu Santo Espírito, nesse último culto que nós temos nesse ano, venha nos presentear, Deus, Pai, com aquilo que nós precisamos para o nosso coração, não só para nós terminarmos esse ano, mas para começarmos um novo ano também, Deus. E cada vez que nós nos achegamos na Tua palavra, é sempre uma rica oportunidade de podermos não só ouvir a Tua voz, mas sermos trabalhados pelo Teu Santo Espírito, Deus. E é isso que nós precisamos, não só para o ano de 2025, mas para todos os anos que o Senhor proporcionar para a nossa vida, Deus. Muito obrigado, Jesus. Faz com que o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma e também, Senhor, a nossa atenção agora esteja somente focada em ouvir o que o Senhor tem para dizer para nós nesse último culto, Deus. Abençoa as nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, todos estão escutando, né? Dá para escutar bem. Nós estamos chegando então ao final de mais um ano. E como o Edu falou, é um momento para nós pararmos e nós refletirmos em muitas coisas. Com certeza, se nós fôssemos olhar para o que aconteceu nesse ano de 2024, como o Du disse, não teríamos condição de lembrar, mesmo que quiséssemos ter anotado tudo o que aconteceu conosco. Com certeza, uma coisa a gente tem, que a gente não termina do mesmo jeito que a gente começou. Não é? Muitas coisas aconteceram, muitas novidades passaram por nós, diante das nossas mãos, diante da nossa mentalidade, das nossas ações. E eu quero meditar com vocês um pouco em um salmo. O Edu falou do Salmo 139 e eu quero meditar com vocês. Eu não sei, João, posso puxar um pouquinho para o lado de cá? Que é mais fácil para mim ver o rosto de todo mundo, que a câmera está na frente. Aí fica mais fácil. Eu me incomodo que fica fora do meu raio de ação e a câmera na frente. Aí fica mais fácil. Agora eu vejo o rostinho de todo mundo. Assim eu vejo se você está prestando atenção ou não. Olha aí. Mas eu estava pensando em um salmo que já tem falado comigo alguns dias atrás, que fez parte do Parceiros da Bíblia. E este salmo, quando eu comecei a meditar neste salmo e a olhar, é interessante que o versículo que me chamou a atenção não foi o versículo mais conhecido desse salmo, o versículo que todo mundo sabe de cor, que é o primeiro versículo do salmo, que já chama e a gente já bate o olho, não é, no salmo e já sabe, mas foi o último verso, porque primeiro ele tem tudo a ver conosco, como é a nossa vida. E eu no ano de passado, para a entrada desse ano, até o Marcos falou na semana passada, quando ele trouxe aquela música, eu falei bastante sobre o Salmo 103, e tiramos lições no Salmo 103, e esse Salmo agora, ele parece que encaminha o meu final de ano, e encaminha o meu início de ano. E o versículo que me chamou a atenção, que é o último verso desse Salmo, que muita gente não conhece, e até me passava desapercebido também, ele diz o seguinte, olha o último verso, são 8 versículos só que tem nesse salmo que me chamou a atenção. Ele diz, minha mãe já fica olhando assim, fala logo o que eu quero, eu já sei de cor. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada desde agora e para sempre. Esse verso que me pegou. Porque nós já estamos no final do ano e o Senhor guardará a sua saída e a sua entrada desde agora e para sempre. Você sabe qual salmo é esse? Vamos lá, o Du já está folheando ali. Lembra, dona Marina? Lembra, dona Marina? Qual é o salmo que nós estamos falando? 100 e? Alguém falou alguma coisa aí. 121, muito bem, é este o Salmo, Salmo 121,
E eu vou trazer algumas informações que nos ajudam a pensar, expandir a nossa mente. Porque para prestar atenção. A gente tem que entrar no, como eles dizem aqui, né? Entrar no sapato, né? No shoes da pessoa para você saber o que está acontecendo. Este salmo, olha que interessante, é o segundo salmo de uma série de salmos conhecidos como cânticos de degraus, ou cânticos de peregrinação, ou cânticos de romagem. Entendeu? São cânticos que eles utilizavam, é uma coleção de 15 salmos, esse faz parte entre esses 15 salmos, que vai do Salmo 120 até o Salmo 134, que tem uma ideia, algo muito bom acontecendo por detrás. Por que dá esse sentido? O Senhor, por exemplo, que ele está falando aqui, vai abençoar a nossa saída, vai guardar a nossa saída, a nossa entrada, não é? Para sempre nós vamos ter isso, o Senhor nos ajudando. E então, este salmo, ele funciona como um inário dentro do saltério, esses 15 salmos. E eles têm uma construção lógica muito interessante dentro desse conjunto. Eles são organizados de 3 em 3. Então você tem 15 salmos, 3 vezes 5, 15. 3 em 3 salmos, ele tem uma linha de lógica acontecendo. Esse salmo está no meio dos 3 primeiros. E o que acontece? O primeiro salmo, que seria o 120, só para você ter uma ideia do que está acontecendo aqui, o primeiro salmo, ele geralmente vai falar sobre o sofrimento e a aflição do salmista. O segundo salmo, que vem na sequência, vai falar do poder divino de Deus. E o terceiro salmo vai falar da segurança em Deus. Então é sempre assim, o primeiro geralmente é o que está acontecendo. O primeiro fala do sofrimento e da aflição do salmista, ele está sofrendo. Depois, no segundo salmo que vem na sequência, ele vai falar do poder divino de Deus. E em terceiro, da segurança de Deus. Olha como esse conjunto é característico e presente na nossa condição humana. E você já pode aplicar isso para a sua vida. Só de você olhar, nós sofremos sim, temos momentos de aflição na nossa vida, temos momentos em que temos sofrimentos e passamos isso nos nossos anos. Depois, a gente sabe como cristão que nós precisamos do poder de Deus, como filhos de Deus nós precisamos, e nós levamos isso a Deus, é uma lógica, acontecendo de 3 em 3, depois você vai ter, então 120, 121, 122, 123, 124, 125, e assim vai por diante até chegar no 134, nesses períodos que demonstram a vida humana. O Salmo 120, por exemplo, olha que interessante, ele diz assim, o título que tem no Salmo 120, só o primeiro e o segundo verso, diz assim, o salmista ele ora para que seja livre do mentiroso e do caluniador. Então qual que é o problema no Salmo 120, que faz parte desse conjunto? Eu preciso ser livre do caluniador. Aí você imagina lá na época desses salmistas, como a calúnia ou o problema não era como nós hoje. Olha, estão me caluniando, eu vou correr para pedir meus direitos. Não é assim que hoje a gente vê? Eu quero meu direito de resposta. Se ele está lá falando no negócio político, eu quero meu minuto de resposta. Avalia aí se eu tenho direito disso. Agora ele não. Ele primeiro, no Salmo 120. Olha como o Salmo 120 é. Até em algumas versões do Salmo 120 dá contra as más línguas o título. Diz assim, na minha angústia clamei ao Senhor, Ele me ouviu. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Ele está sofrendo. O primeiro salmo dessa trilogia aqui, ele está sofrimento. Já o segundo salmo, que é esse que nós estamos trabalhando, o 121, ele tem o título assim, Deus é o guarda fiel do seu povo, Deus é o nosso protetor. E aí você vai para os primeiros 2 versículos que vai dizer assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Olha a diferença, o primeiro ele está em sofrimento, o segundo ele está clamando a Deus, entendeu a linha de lógica? Agora veio o terceiro é o 122, que o título traz a oração para que a paz de Jerusalém continue. Agora que Deus já atendeu, Deus mantenha a minha felicidade. E ele vai dizer assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Percebeu a linha de lógica do salmista? E nessa construção, nessa estrutura, então, aqui destaca o quê?
destaca os peregrinos, a jornada dos peregrinos, porque são canções, cântico de degraus, ou de romagem, ou de peregrinação. Esses peregrinos, eles vinham dentro e de fora da região de Israel, lá da região da Palestina. Quando a gente lê um versículo desse, o que eles estão fazendo aqui? Estas pessoas que vão vir para Jerusalém, para esses momentos de festa, elas vão vir falando esses conjuntos, essa compilação de salmos. Por isso que eles são nesses 15 salmos, dentro dos 150 que a gente tem, para que eles entendam. E eles, falando esse salmo, eles vão contando como se fosse uma história, e ao mesmo tempo expondo o seu coração, e ao mesmo tempo vendo Deus agindo na vida dele, encorajando, porque eles estavam vindo de dentro da região ali de Jerusalém, que eles iam para as festas de Jerusalém. E quando eles iam, então, esses peregrinos, não eram só os de dentro da região de Jerusalém. Que os que estão dentro dessa região, a jornada era pequena. Concorda comigo? Você está perto da onde você vai no templo de Jerusalém para uma das festas, e eles tinham que vir pelo menos uma vez para essas festas. E quando eles vinham, então, em uma dessas vezes, quem estava perto tinha um tipo de jornada. Quem estava longe, por outra vez, tinha outro tipo de jornada. E estes, então, quando a gente fala e pega, por exemplo, esses salmos, só da gente olhar para essas pessoas que estão falando desse salmo, cada uma delas tem uma linha de refletir. Eu posso falar esse salmo e eu estar refletindo durante a minha caminhada, porque eu moro dentro ali da região. Olha, vamos nos preparar que amanhã a gente tem que estar em Jerusalém. Qual que é a nossa caminhada? De hoje para amanhã a gente chegou em Jerusalém. Ou vamos sair de manhã à tarde, a gente está em Jerusalém. Agora, existiam outras pessoas que não. Eles tinham que andar dias para chegar. Eles tinham que se preparar, eles vinham de muito longe. Então, nem todas as jornadas eram iguais. Uns eram de perto, outros eram de longe, e outros de muito longe. E essa jornada, então, esses salmos, eles eram usados para eles na caminhada que eles iam, para que eles fossem falando. Você via como um encorajamento e uma lembrança para eles, e por isso esses salmos são salmos de romagem. Porém, eles não funcionam iguais para todo mundo. Você está na sua jornada esse ano. Você teve a sua jornada de 2024. Por que esse salmo falou muito comigo? E nós vamos estudar ele no início desse ano. Nós vamos terminar com ele agora. Mas nós não... Por que ele falou? Porque as nossas jornadas não foram iguais. Quando a gente fala de Jesus, fala de Deus, fala do Senhor, nós não falamos com o mesmo peso. Os pesos são diferentes. Deus tem um peso para você diferente do que Deus tem um peso para a minha vida. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o mesmo Deus. Mas qual é o peso, a validade, o compromisso, o respeito, a forma com que Deus fez parte desse meu ano, nessa minha caminhada? Porque talvez você está vindo de longe. Talvez a sua caminhada foi dias para você chegar onde você quer. Levando hipoteticamente, falando numa metáfora, nossa jornada da vida. Talvez você está vindo há muito tempo na sua vida com situações e você começa a falar para Deus da sua aflição. Você lembra quem é que você serve, Deus, lembra a estrutura, 1, 2 e 3, e a terceira, Deus, graças a Deus, aconteceu. Tanto no início, quando eu estou na aflição, eu lembro de Deus, eu corro para Deus, e Deus, ele continua fazendo parte do meu dia a dia, do meu ano. Então a estrutura desses salmos são expectativas e realidades diferentes para cada um. E por isso que a palavra de Deus ela é tão fantástica na maneira com que nós estudamos. Porque nós estudamos, mas a palavra de Deus ela fala diferente com cada um de nós. A mensagem ela é a mesma, mas nas nossas situações e no nosso momento elas são diferentes. Então esses salmos falam do quê? Falam de experiências que eles passaram como povo de Deus, na sua peregrinação, nas suas tristezas do ser humano, nas suas alegrias, no saudosismo, quando a gente lembra de alguma coisa do nosso passado, ou que a gente queria que voltasse a ser como era e não é, ou de alguma coisa que nos dá saudade, de alguém que talvez nos deixou. Esse é o nosso saudosismo. E eles tinham isso também. E eles também levam também no futuro, a esperança que eles têm para o futuro. Que a gente não fica, com certeza, pensando só no presente, a gente está pensando no futuro. A gente está se programando para fazer alguma coisa no futuro. E o futuro nem sempre é confortável. O
futuro de vez em quando ele é desconfortável. O que eu vou fazer? Como é que eu vou gerir? Como é que eu vou fazer as coisas? E eles ficavam então pensando nesse futuro no quê? Naquela promessa que Deus tinha para eles como povo, no Messias que ia vir, e também no futuro deles para o Jerusalém celestial deles. Eles tinham essa visão. Esses salmos falavam de confissão de pecados, esses 15 salmos. Falam de como lidar com a opressão, a oposição que a gente enfrenta na vida. Todo mundo tem oposição, você não tem? Garanto para você que o Marquinhos, que tem lá o trabalho dele, ele sofre oposições no trabalho dele. E se não vem oposição de pessoa, vem oposição de planos, projetos, vem oposição do dono da casa, vem oposição de todo lado. Você sempre tem. No nosso trabalho, a gente tem oposições. Mesmo dentro da nossa casa, às vezes nós temos que enfrentar oposições e que nos ajudam a nos gerir. Porém, tem as oposições que são ruins, que nos travam, que nos bloqueiam. Eles lidavam com a calúnia, esses salmos vão falar disso, das acusações, das mentiras. Por exemplo, como está falando o título do Salmo 120, que é um salmo que vem antes, que é sobre Deus, me ajuda com a calúnia dos outros, me livra da calúnia, da tristeza de ter gente assim. Então esses salmos, eles se tornaram, no decorrer dos séculos, como um grande refúgio, por causa dessa estrutura, para muitos homens e mulheres de Deus, que trazem também para nós uma ajuda e um conforto e um ânimo e uma esperança para a gente pensar em 2024 que está acabando e pensar em 2025 que está iniciando. Olhar para Deus e começar a pensar com lógica naquilo que a estrutura da própria palavra de Deus traz para nós, na peregrinação que a gente tem nessa terra. E eles, então, esses salmos levam o povo rumo a uma comunhão mais profunda com o Criador. E por isso esse salmo, nesse momento, ele fala muito ao meu coração. A hora que eu li esse verso, ele ficou, e eu tentei pensar em outra coisa para trazer para vocês, como esse último do ano, mas eu voltava toda vez, eu falei, não é isso que Deus quer. É esse salmo que Deus quer para mim. Sabe quando você quer fugir? Não, eu acho que eu vou falar lá de outra coisa, eu vou falar de Jesus, de Zaqueu, eu vou falar de qualquer coisa, de esperança, de mudança. Então Deus vai lá e me leva. Então é num momento dessa minha jornada na terra, para mim, pensando no meu presente, sem perder o foco para o meu futuro. E é o que esse salmo ele vai fazer. E aqui esse salmo ele está então dividido nisso, nessa ascensão. Então pensa, é um salmo de peregrinação e de romagem, fala cântico de degrau. Porque a ideia é, eles estão indo para Jerusalém. E Jerusalém, não importa a região que você tiver, mesmo que você desça no mapa, vamos dizer, do norte para o sul, você fala, estou descendo para Jerusalém. Não, você vai subir, porque Jerusalém fica a 750, mais de 750 metros acima do mar. Então a visão que eles tinham é, Jerusalém fica sobre o Monte Sião, e eu vou para Jerusalém. Quando eu chegar, então a visão que eles têm é olhando para frente, olhando para o monte, e como eu disse, cada uma dessas pessoas tinham que ir, pelo menos, eles tinham isso no coração, de ir pelo menos em uma das festas. Quais festas eram? Quais eram as 3 festas que eles... Vamos lá, pode falar. Páscoa, qual a segunda? Pentecostes. Se não deu para ir na Páscoa, nós vamos no Pentecostes. Se não deu para ir no Pentecostes, qual é a outra? Festa dos Tabernáculos. 3 festas que eles iam, ou em uma, ou em outra, ou em outra. Então, você imagina, você é dono da casa, você é esposa, você está em casa, e você fala, não, eu preciso ir para Jerusalém. Moro longe, 2 dias de viagem. Estou fora até da Palestina. Mas chega numa dessas festas, qual é que a gente vai se preparar? Qual é que a gente vai? Então o meu convite fica, vamos pensar em 2024, a nossa viagem, vamos pensar em 2025, a viagem que a gente quer, aonde a gente quer chegar, e vamos pensar que a gente está junto com esse povo, indo viajar, e que a nossa viagem ela oferece algumas coisas que vão nos ajudar a entrar dentro da cabeça de cada um, porque dependendo de onde ele vem, ele vai enfrentar um tipo de dificuldade. E dependendo de onde você está, da situação em que você está hoje, você vai enfrentar um tipo de dificuldade. E talvez você termine um ano com algumas dificuldades, e esse é o meu convite para você andar comigo nesse salmo. Não só agora, mas nesse ano que a gente vai entrar. Porque talvez você está entrando em 2025 com
coisas indefinidas que você não conseguiu terminar em 2024. Em 2024 tua vida continua e você precisa olhar para frente e ter essa certeza em Deus. Então, Jerusalém está então nessa região elevada e o templo então é uma subida. Eles estão indo então a esse canto de ascensão para eles. Até aqui todo mundo entendeu bem? Então, agora nós vamos ler o Salmo 121, e eu não vou falar muito dele, porque eu só quero falar 2 versículos só, e a gente pensar junto com essa cabeça, hein? Não esqueça, com a cabeça deles que estão indo. Eu não sei de onde você vai vir, eu não sei qual é a região que você escolheu, ou qual é o problema, a situação que você se prepara para ir até Jerusalém. Talvez a sua viagem vai demorar 2, 3 dias, mas a grande realidade é que esse Salmo ele fala bastante. Eu vou ler então Salmo 121, são 8 versículos, eu vou ler do 1 ao 8 para a gente ter uma ideia geral. O título que eu estou lendo é da Nova Almeida Atualizada, ok? Diz, Deus, o nosso protetor. Aí diz, cântico dos degraus ou cântico de peregrinação. E ele diz assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Que lindo esse salmo, hein? Que lindo. E aqui então nós iniciamos com esses 2 primeiros versos. E no primeiro, já no início, diz assim, elevo os meus olhos para os montes. Todo mundo conhece, vira música isso, fácil de lembrar, fácil de decorar, fácil de falar, e no momento da aflição, fácil a gente olhar para cima e falar, ai Deus, eu elevo meus olhos para os montes, da onde vai vir o meu socorro? Agora veja, algumas possibilidades. Esse é o meu convite para você. Vamos andar, vamos pensar aqui. Veja que o salmista aqui, ele está pensando nessa questão do coração dele indo para Jerusalém, possivelmente, olhando para a sua peregrinação. Ele olha então para os montes, provavelmente os montes, imagina, ele está vindo e olhando porque é uma cadeia de montanhas ali. Ele olha para aqueles montes e enquanto ele viaja, arruma a cidade para cumprir sua peregrinação. Ele imagina que ele vai chegar em Jerusalém. E ele olha então, uma das possibilidades é que existem muitos montes. E ele vai olhando para esses montes, mas o monte, o objetivo dele é qual? Jerusalém. Os montes não se parecem com o monte que ele quer, o monte da adoração. Ele não é o objetivo dele parar em qualquer monte. O monte que ele quer é o monte de Jerusalém. Então, uma das possibilidades é que, quando ele fala esse salmo, ele fala na esperança de atingir o objetivo dele. Eu quero chegar em Jerusalém. Agora, alguns sugerem também e indicam que esse olhar, por exemplo, eu elevo os meus olhos para o monte. Então, ele está elevando, ele está olhando para as alturas. Está ligado a essa questão de altura, de elevação aqui, montes e colinas, aonde adoradores e de ídolos, eles erguiam seus altares. Se você, por exemplo, pegar e voltar lá para Números, no capítulo 22, verso 41, quando está Balaque e Balaão, eles estão naquela coisa de querer fazer com que Balaão jogue uma praga para Israel. Quando eles estão nessa luta, Balaque, ele leva ele até um monte que era até para um deus. Então os montes eram onde eles faziam, geralmente nos lugares elevados, eles faziam as imagens dos deuses, os postos sagrados. Então o povo levava numa colina onde todo mundo via, e ali eles construíam os postos sagrados, as imagens dos seus deuses. Por exemplo, Deuteronômio 33, 29, Deus fala, olha, eu sou o Deus de vocês, Israel. E aí ele vai dizer assim para eles, eu vou derrubar vocês, Israel, eu te dou a promessa para vocês, vamos derrubar todos os altos sagrados. O que ele diz como alto sagrado? É onde eles elevam os deuses. Então, uma das possibilidades é que
nessa ida, então ele olhava e ele ia lembrando, ou ele ia vendo na época, porque aqui não é só a questão de olharmos, por exemplo, para a época de Jesus, que eles estão indo para o templo. Antes de Jesus, esses salmos eles foram compilados praticamente ali desde a época de Davi, que é 1000 anos antes de Davi. Então esse salmo, ao decorrer do tempo, que o templo foi sendo reconstruído, que as coisas foram andando de geração em geração, ele tinha um peso diferente e essas pessoas caminhavam diferente. Então uma das possibilidades também, não é só eu ter a esperança de chegar em Jerusalém, mas a minha esperança é do quê? É de que enquanto eu estou olhando, nenhum dessas outras imagens que eu estou vendo pelo caminho, elas representam o meu Deus. Meu Deus é aquele que eu realmente adoro. Lembrando do quê? Da região onde eles tinham, lá em Israel, na Palestina, passou pela mão de muito conquistador. Muitos outros povos conquistaram aquela região e também eram povos pagãos. Se você lembra, quando tinha o reinado de Israel, os assírios foram o primeiro. Depois você tem Babilônia. Depois você tem os medo-persas. Depois você tem grego e depois você tem romano. Tudo povo que era povo de outros deuses, adoravam outros deuses. Eram tudo povo pagão. E esses povos, quando eles conquistaram, por exemplo, o reino norte de Israel primeiro, eles iam lá e enfraqueciam a nação. Cada povo fazia de um jeito diferente. Os assírios, por exemplo, o que eles faziam? Eles desmantelavam a família. Aí eles quebravam, rachavam a família, levavam a Sandra para um lado, o Pedrão para o outro, o Edu para o outro, o João para o outro, e desmantelava a família. E aí juntava eles com pessoas de outro lado. E aí chegava no final, você não tinha mais uma família ali. Ele quebrava a força da família. Já os babilônios, o que eles faziam? Eles levavam o melhor para a Babilônia e deixavam o povo fraco na Babilônia. Mas todos esses povos, o que eles faziam? Eles construíam suas adorações. Você vai ver Nabucodonosor constrói uma estátua gigantesca para ele. E não era diferente nos lugares aonde eles ficavam. Nos lugares aonde eles deixavam os povos, eles erguiam deuses de tudo quanto é jeito. E aí, o povo que ia nessa adoração a Deus, eles tinham essa visão. Poxa, nestes montes, olha o altar que está ali. Dependendo da época que eles iam, eles vinham, olha o que o governo romano fez, ou olha o que o governo grego fez, ou olha o que os assírios fizeram, ou olha o que os babilônios fizeram. Se você for para o exílio, por exemplo, na época de Daniel, olha como o coração do judeu é algo que vai muito além. Lembra da história de Daniel na cova dos leões? Lembra disso? Da história? Quando Daniel já era o reinado já quase medo-persa, rei Dário, tá? Que é depois da Babilônia, você vai ter os persas, na verdade, começando ali. E o que acontece? Os que eram governadores, os supervisores, os sátrapas, os conselheiros, o que eles fizeram? Eles sabiam que Daniel fazia o quê? Daniel orava, todo dia. E orava para quem? Para Deus. Olha a dificuldade. E quando ele olhava para Deus, ele ia para a casa dele, ele fazia as orações dele 3 vezes por dia, e ele abria a janela e olhava para onde? Olhava para Jerusalém. E quando eles fizeram isso, eles fizeram no sentido assim, olha, ninguém mais pode orar, só pode orar para o rei Dário, porque os reis, eles eram como divindades também. E aí Daniel faz o quê? Quando ele soube desse decreto, que era para pegar ele mesmo, ele vai para a casa dele, ele abre a janela dele, ele vira para Jerusalém e ele ora para Jerusalém. Vê, 2 coisas acontecendo: a adoração a outros deuses e ao mesmo tempo ele, como judeu, adorava somente a Deus. Eles tinham isso dentro do seu coração, esse desejo. Então você tem distância, você tem pessoas vindo na colina e olhando e falando, não, eu quero olhar além, né, olhar para Jerusalém. Você tem a sabedoria deles de que outros deuses estão sendo colocados, mas o coração deles está em Jerusalém. E você tinha outra coisa que também liga-se muito com a gente, que é uma possibilidade também, que eram as ameaças que tinham, por exemplo, quando eles preparavam a saída deles, para sair, dependendo da região que eles vinham, estes homens e mulheres preparavam a família,
porque nem todos podiam deixar os filhos em casa. Geralmente eles levavam os filhos maiores, por exemplo, 12, 13 anos, porque eles já começavam a ter responsabilidade no templo, para ir uma vez por ano, porque era algo complicado, era uma férias que a gente faz, tem que pagar, você tem que se preparar para levar, porque a viagem é carroça, é animal, é longe. E quando eles se preparavam, então, eles tinham que levar os mantimentos, as ofertas, animais para oferecer no templo, e eles tinham que também pensar na despesa e no cuidado da família. Se ele está levando a família junto com ele, não é assim que a mãe e o pai faz? Eu vou viajar, eu vejo quantas roupas para vestir tantos dias, a comidinha, o remédio, ele tem que pensar em tudo que tem que levar para a necessidade de cada um dos filhos. Porém, nesse caminho que eles estavam indo, existiam ameaças. E você sabe de onde vinham as ameaças? Dos montes. Quais as ameaças que vinham dos montes? Uma delas eram ladrões, salteadores, que ficavam escondidos nas montanhas e nas colinas, e eles viam esses peregrinos como alvos fáceis deles. Eles falavam assim, eles estão vindo com dinheiro, eles estão vindo ou com mantimento para trocar no templo, que era o dinheiro da época para eles, era trocar, eles estão vindo para cá, eles estão vindo carregados. Então a oportunidade, diz do Brasil, que a oportunidade faz o ladrão. É oportunidade. Por isso eles iam em caravana, mas mesmo indo em caravana, os bandidos se preparavam para pegar. Então uma das possibilidades, que é, eu elevo os meus olhos para os montes, eu não estou vendo outros deuses, mas eu estou vendo ladrão, eu estou vendo perigos que eu tenho no meu caminho. E aí você para pensar para você, quais são os perigos que você tem no seu caminho, para você adorar a Deus, para você servir a Deus, para você andar na sua vida com Deus. O que é que tem vindo para talvez tentar assaltar aquilo que você tem colocado tanto o teu coração, a tua vida e até o teu sentimento em Deus, que muitas vezes, de certo modo, te causa? Porque, como eu disse, o que é que está certo? Eu digo para você, eu acho que todo mundo está meio certo aqui, porque ninguém tem a história igual. Às vezes um quer bater, não, eles estão orando para o Deus, não, eles estão olhando para Jerusalém. Não, eles existem perigos no meio do caminho que eles precisam prestar atenção. Quando você vê a parábola do bom samaritano, o homem está indo na estrada lá, que estrada que era? Veja que é a estrada de Jerusalém. Então começa a parar para pensar que a história de cada um é uma história diferente. E a Bíblia ela é tão presente na nossa vida que a gente olha e a gente vê, existem muitas coisas que querem assaltar a nossa felicidade. E imagina esse pai de família sabendo, dependendo do percurso que ele vai ter que percorrer, que ele tem que estar bem preparado para tudo. Uma delas são ladrões. E a outra, então, que seriam animais selvagens, ou, por exemplo, peçonhentos, que são animais venenosos, que existia muito naquela época. Não é como hoje, que a gente sai. Alguém aqui se preocupa com escorpião? No seu dia a dia? A gente não tem nem formiga. Nem formiga aparece nessa época. Quando eu vejo uma formiga no verão, eu fico feliz, porque eu não vejo uma formiga há tempos. Não é? Quase inseto você não vê, você só vê aqui, rato e pomba. É uma das coisas que a gente vê muito. Né? Agora, e baratinha, né? Tem as baratinhas pequenininhas. Aranha, mas não é nessa época, né? Acho que é no inverno, no outono. Mas você vê, são realidades diferentes. Porém, eles tinham que tomar cuidado com o quê? Com o leão, com o urso. Alguém aqui tem problema com o urso? Não? Alguém tem problema com o leão aqui? Tem leão? A gente não tem. Mas eles tinham. Quando eles iam fazer a viagem, eles tinham que pensar no leão, eles tinham que pensar no urso, dependendo da época dos lobos. Pensar nas serpentes, pensar nos escorpiões, que eram muito comuns naquela época. Tudo isso tinha que entrar na minha contabilidade. E agora eu digo para você, quais são os perigos que a gente enfrenta na nossa caminhada? Qual o perigo que você enfrentou no ano de 2024 que talvez te mordeu e você não viu? Quando você viu, puxa, já me mordeu, já foi. Agora, não tem só esse perigo, vamos entrar um pouquinho mais, tem os perigos naturais, como a geografia do terreno. Você já parou para pensar que da onde você vem, o caminho não é igual? O Marquinho vem de longe. Qual é o lugar que você mora, Marquinhos? O nome? Não, daqui. Hamilton. É norte, né? Não é? O que é?
É norte, eu acho que é norte. A caminhada dele é maior do que a de um. O João eu sei que pega quanto? 1 hora e pouco de metrô para chegar aqui. A caminhada não é a mesma, eu moro perto. Moro na porta. Por enquanto moro, está na porta. Então cada um aqui tem uma jornada diferente, um custo diferente, um perigo diferente. O João às vezes fala, pô, vou chegar atrasado porque fecharam uma linha, fecharam outra, aí ele fica, ainda bem que aqui o metrô é igual teia de aranha, né? Você não tem aranha, mas você, ou aranha só no verão ou no outono. Mas veja aqui, a gente tem a realidade, que eles aqui têm perigos naturais, que são a geografia do terreno, terrenos íngremes, terrenos pedregosos, e dependendo do caminho eles vinham, enfrentavam cadeias de montanhas e vales, penhascos e desfiladeiros, perigos eminentes, sabe como? Perigo de deslizamento de pedra, pedra que se solta. Israel ali, aquela região da Palestina é lotada de pedra para todo lado. E quando eles iam nos vales, tá tudo beleza, o vale é tranquilo. Não, o vale é perigoso, porque se a chuva dá na montanha, aquela flash flood, que seria aquela chuva, aquela arrastão de lama que aparece do nada, podia pegar todo mundo de surpresa. Olha quantos perigos que aquele pessoal ele enfrentava. Agora tem outros perigos, por exemplo, os perigos do dia a dia. Que seriam isso? O sol, que o Salmo vai falar do sol escaldante, que acontecia durante o dia, mas às vezes à noite era um frio de arrebentar. Perigo da lua, perigo da noite. Quais são os perigos do nosso dia a dia? Perigos naturais, perigos daquilo que quer nos morder na nossa vida, e quais são os perigos daqueles que querem o nosso mal, querem nos assaltar. O Du acabou de ler aqui, Davi falando no Salmo 139, olha, eu queria que esses inimigos do Senhor morressem. Por quê? Porque para eles é totalmente diferente do que é para nós. E a gente precisa parar para pensar e trazer isso para o nosso dia, porque o peregrino muitas vezes, com a sua família, com o seu pertence, ele se sentia na sua fragilidade, ele via a sua vulnerabilidade, porque por mais que ele tentasse se proteger com uma caravana, ele sempre ia correr esses perigos, de estar andando numa montanha e torcer o pé, de ter uma pedra que cai, de acontecer, de ir em 10 e voltar em 9 para casa. Assim como nós olhamos também e vemos que no nosso dia a dia nós precisamos entender, precisamos da ajuda de Deus, porque nós não conseguimos fazer sozinho. E essa é uma da probabilidade de que eles olhavam para Deus nesse plano, olhavam para as dificuldades, para os montes, e agora ele vai fazer a pergunta para a gente encerrar esse verso aqui, que é no verso 2, ele vai falar assim: diante de tudo isso que eu tenho, da onde me virá socorro? Eu quero levar essa pergunta para você: da onde vai vir o nosso socorro na nossa necessidade, no nosso 2025? De onde vai vir o nosso socorro nas nossas aflições diante de 2025? Aonde é que nós vamos buscar esse socorro? Porque cada um sabe da sua realidade, cada um sabe o que essa pergunta realmente significa dentro de você. Você sabe como você está entrando em 2025? Talvez uns estão entrando assim, olha, melhor ano da minha vida agora, esse vai ser. Porque 2024 a coisa começou aí, tomar um caminho assim muito bom, e 2025 está prometendo. Você já ouviu alguém falar isso? Olha, 2025 está prometendo. Talvez para outro, porque a jornada dele está um pouco mais pedregosa, ele vem por outro caminho, ele tem que pegar a cordilheira, ele tem que fazer outra rota para chegar até Jerusalém. Ele vai dizer: olha, meu irmão, está difícil aí, eu não sei como é que eu vou passar com a minha família, até aqui o caminho estava tranquilo, agora a gente vai começar a pegar desfiladeiro, agora eu não sei como é que eu vou passar, talvez eu vou ter que deixar algumas coisas para trás, eu não sei nem por que eu trouxe isso. Sabe quando a gente faz plano e a gente está andando na vida e a gente fala assim: nossa, eu não sei nem por que eu pensei nisso, nunca que eu ia conseguir. Mas no começo do ano é tudo muito bom, tu estava falando, né? No começo do ano a gente é fácil para fazer plano. Eu vou estudar, eu vou fazer academia, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. E a gente vai traçando.
E aí o que acontece com a gente? A gente no meio do caminho, ou não fez nada disso, nem pensou, esqueceu. Mas é bonito, todo mundo está falando, né? Uns vestindo de branco, outro está pulando onda, outro está abrindo champanhe, outro está dizendo, feliz ano novo, todo mundo vira amigo, todo mundo. E aí o ser humano se esquece. O ser humano se esquece. Mas esse salmista aqui, nesse cântico de degraus, nesse cântico de romagem, enquanto ele está indo, ele para ele lembrar de onde me virá o socorro. E ele diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E é isso que eu quero que você pare para pensar, porque, meu irmão, você pode estar vivendo hoje uma felicidade, estou indo para Jerusalém, chegou a minha vez, essa festa eu não perco por nada, estou indo com a minha família. Você imaginou a família se preparando, as crianças tudo feliz, todo mundo indo, a criança não está nem aí, ele quer mesmo, vamos para Jerusalém, eu vou sair desse vilarejo, vou chegar lá, vai estar todo mundo feliz. Imagina Jerusalém numa Páscoa, Jerusalém num Pentecoste, Jerusalém numa festa do tabernáculo, imagina a festa que não era aquela cidade, e as criançadas tudo feliz, férias para nós, vamos adorar a Deus, vamos, e a criançada, cada um no seu nível, na sua felicidade vai seguir, e a gente tem essa alegria, esse júbilo de preparar a nossa vida, a nossa casa para celebrar, mas ao mesmo tempo, eles tinham que parar para pensar na fragilidade, pensar na dificuldade, pensar nos desafios do caminho, e também nos medos e ansiedades, mas eles pensavam, e esse salmista mostra aqui, com a sua fé em Deus. Irmãos, esse é o meu incentivo, para que nós possamos fazer como o salmista, ter um olhar um pouco mais abrangente, mais profundo, sobre a sua fé, a sua referência, a sua confiança. E ele aqui para realmente para fazer isso. Ele não estava só olhando para o local, eu quero ir para Jerusalém. É muito bom Jerusalém, mas tem algo além de Jerusalém, que é Deus. Ele poderia estar olhando para os seus companheiros e dizer, eu estou andando com companheiros, se vier alguém me assaltar, eu sei que o meu companheiro vai me ajudar a defender, mas talvez não. E aí ele tem que olhar um pouquinho além desses seus companheiros, e ele falar, é Deus que vai me proteger durante a minha viagem. Eu posso olhar para os muros de Jerusalém, e tem até guardas ali de Roma que está protegendo tudo, ali os assaltantes nem... Mas ele tem que olhar além, ele tem que olhar para Deus, nas armas que ele poderia estar levando, nos artefatos que ele poderia estar usando para se defender, ou até nos rituais, na fé, no sentido de que às vezes a gente vai criando certas místicas e a gente esquece que isso não leva a gente a nada. A gente tem que olhar um pouco além, olhar para Deus, como diz um outro salmo de peregrinação, que é o Salmo 127, verso 1, que diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que ela edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E por que esse salmista então ele confia? Por que ele confia no Senhor? Porque ele sabe que o socorro só vem de Deus. E o viajante, o peregrino, ele para expandir o seu olhar e mostra que a sua confiança estava no Senhor, que fez os céus e a terra. E olha que interessante aqui para a gente encerrar, e aqui eu vou terminando. Ele, além de olhar para esse Deus da sua fé, e ele sabe que é Ele que vai ajudar ele a atravessar e chegar ao seu destino, esse Senhor, Ele é o Senhor que também tem o domínio de tudo, é o Deus que ele diz aqui, Ele é o Criador dos céus e da terra. Veja que esse salmista, ele olha para Deus, ele vê o Deus que ele controla cada circunstância, cada criatura, e que a sua vida está nas mãos de Deus, e estas circunstâncias, montanhas, vales, a gente cantou isso, desertos, mares, animais perigosos, ladrões, todos esses estão debaixo do domínio, porque a terra está debaixo do domínio de Deus. E as dificuldades que vão acontecer, elas irão acontecer em um mundo ao qual Deus é o Senhor e Criador dele. Olha que a diferença que faz. Vão haver dificuldades no meu ano 2025? Vão, mas vão haver dificuldades nesse ano 2025, um mundo onde o meu Deus tem o controle de tudo isso. Onde para eles os leões, os lobos, os ursos, as serpentes, os montes e vales, todos são criados, são de quem? Desse Deus.
Tudo está sob o domínio desse Deus. Deus não somente criou essas coisas, mas Ele é o Deus que preserva e é o Deus que sustenta todas as coisas. Seu 2025 pode ser entrado com todos os planos que você quiser fazer, mas não entre sem Deus que preserva e sustenta todas as coisas para você, que é o que esse salmo ele mostra, o poder de Deus, o poder de um Deus que cuida de nós. E para você, como é que tem sido a sua peregrinação? Qual é a sua peregrinação pensando no futuro? Porque você está entrando, você está pensando hoje no seu presente. Qual é o seu presente? Estamos em que ano hoje? Qual é o ano que a gente está? 2024. Mas qual é o ano que a gente vai entrar? Hoje, ainda, nós estamos pisando em 2024. Hoje, ainda, a gente pode fazer que nem o Du disse, olhar para trás e pensar em tudo isso, porque quando eles cantavam esses salmos de peregrinação, eles lembravam dos feitos que Deus fez pelo povo dele. E isso ajudava eles durante o caminho a lembrar. Por isso que você vem na igreja. Por isso que você vem para adorar a Deus, porque os irmãos te ajudam a lembrar de Deus. Porque naquela caminhada, um vai cantando um salmo e vai lembrando o outro. Eu estava em sofrimento. Agora vamos lembrar de Deus, que é o que cuida de nós. E agora vamos lembrar e pedir para esse Deus, Deus mantenha tudo diante dessa paz. E aí a união faz a força, hein? Em Deus. E é esse o meu pedido. Campbell Morgan, que era um pastor e comentarista britânico, ele disse o seguinte, ele fala assim, esta canção, olha que bonito, tão cheia de beleza, marca mais uma etapa na aproximação do adorador, ao destacar a sua confiança na ajuda presente de Deus. O cantor ou o salmista aqui ainda está longe do local designado para a sua adoração. Ele está longe, ele está indo, mas ele está olhando, ele está tendo uma visão, levando os seus olhos em direção às montanhas distantes. Contudo, ele não está longe em seu coração de Deus. Ele pode não estar perto de Jerusalém ainda. Eu estou ainda a dias de Jerusalém, mas o meu coração já adora esse Deus, o meu coração já está em Deus, sob os cuidados de Deus, ele diz, mesmo distante do centro da adoração externa, eu queria estar em Jerusalém, mas o meu coração já chegou, o meu coração já chegou em Deus. O peregrino reconhece a sua segurança, aonde o seu coração adora, ele ergue os seus olhos ansiosos em direção às montanhas de Sião, onde está a casa do seu Deus, e pergunta, da onde é que vai vir o meu socorro? Da onde veio o meu socorro? Não são dessas montanhas, por mais preciosas que sejam, mas de Deus que está com ele no vale mesmo na distância. E então esse peregrino é confortado em seu próprio coração com as palavras de conforto e de certeza, à medida que ele vai andando e ele vai cantando e lembrando das promessas de Deus. Lembre-se, irmão, nossa viagem agora para 2025 não precisa ser uma viagem solo. O Marcos abriu o culto dizendo que a gente aqui se reúne todo sábado para a gente estar louvando a Deus. E cada vez que a gente se reúne, a gente tem uma oportunidade, não só de bater esse papo que a gente bate aqui, de conversar, de ter esse momento de comunhão, mas também de nos assentarmos ao redor da mesa, de cantarmos canções ao nosso Deus como fizemos hoje. E louvarmos a Deus relembrando uns aos outros, como faziam nessas peregrinações, de quão grande é o nosso Deus, quão poderoso é o nosso Deus, e aonde nós vamos até o nosso destino, a Jerusalém celestial, porque o meu socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Deus não está somente preocupado e cuidadoso com a nossa jornada. Tira isso da sua mente, que Deus está preocupado só com o meu dia a dia, só com o meu dia de hoje. Não, Deus está preocupado também com o nosso destino. E por isso Deus faz um plano maravilhoso para nós. Ele entrega seu próprio Filho por nós. Ele prepara todas as coisas por nós, porque Deus também está preocupado com o nosso destino. Próximo destino, nossa próxima parada, 2025. Hoje podemos dizer que nós estamos ticando mais um ano da nossa vida, 2024. E 2025 promete, se a nossa esperança está em Deus. E o Senhor guardará a sua saída e a sua entrada
desde agora e para sempre. Que Deus abençoe você. 2025 cheio de bênçãos do Senhor, que só podem ser concedidas se nós andarmos diante da presença de Deus verdadeiramente. E eu quero encerrar esse momento fazendo uma oração deste último culto, e aqui nos despedimos do momento do culto em si, mas vamos entrar nesse nosso momento de comunhão, nessa celebração que a gente vai ter aqui agora, de poder conversar uns com os outros. Mas não se esqueça, irmãos, leve a sério em todas essas preciosidades que são lições da Bíblia para nós, da palavra de Deus para nós, e que possamos caminhar juntos no ano de 2025, dentro dessa simplicidade, mas dentro da fortaleza que é o nosso Deus. Como famílias, vamos caminhar juntos até Jerusalém Celestial, fazendo as nossas peregrinações todos os sábados, fiéis em Deus, confiando que é Ele que cuida de nós, levando-nos aonde Deus quer nos levar. E esse é o meu desejo para você, toda a sorte de bênção, que Deus abençoe, que você pare para ponderar a sua vida, as suas decisões, aquilo que você vai tomar como decisão adiante para a sua vida, mas não se esqueça de colocar sempre Deus como a fonte básica para você, porque quando você elevar seus olhos para os montes, ainda que você vê todos esses perigos, todos esses deuses, todas essas dificuldades, você possa levantar os olhos um pouquinho mais para cima, e você vai poder ver Deus, e Ele não vai se deixar passar despercebido de você. Deus abençoe sua vida. Ore comigo. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque Tu tens cuidado de nós em cada vida, o Senhor tem colocado a sua mão. Nós te agradecemos por esta porção da Tua palavra, e que nos ensina muito também na nossa caminhada, Deus. Nos ajuda, Deus, ajuda cada irmão que nos assiste também, que talvez teve uma caminhada durante o seu ano não tão confortável, difícil, para que ele permaneça firme, lembrando de que mesmo também no tempo do passado, onde nós temos os escritos bíblicos sendo feitos, sendo ali compilados, aqueles homens e mulheres de Deus trouxeram grandes experiências que hoje falam também ao nosso dia. Por isso nos ajuda, Deus, a hoje não só agradecermos, como o Edu disse, ao abrirmos a nossa despensa por tudo que o Senhor tem colocado dentro da nossa casa, mas também nos lembrar de que mesmo diante de qualquer adversidade ou dificuldade, o Senhor sempre está ali presente, e nós precisamos sempre ter a nossa atenção no Senhor. Guarda, Senhor, o coração de cada um, anima aqueles que estão desanimados. Pai, traz pessoas para esta igreja, Senhor, traz vidas para serem alimentadas, porque eu tenho certeza, Deus, que a palavra, que o alimento também que é produzido e é servido aqui, Deus, é um alimento bom, Deus, é um alimento que faz bem à alma e faz bem à nossa caminhada e à nossa vida, Deus. Por isso nos ajuda, Senhor, também, Pai, como igreja, não só no sentido individual, mas no sentido coletivo. Usa a vida de cada um, Pai. Pai, que cada pessoa aqui seja um instrumento Teu, Deus, para o crescimento da Tua obra, para que cada um de nós possamos carregar esta responsabilidade, que é, Deus, levar vidas a conhecer a luz de Cristo, Senhor. Nós Te agradecemos. Eu agradeço por cada família aqui. Te agradeço por cada um que tem acompanhado os nossos cultos pela internet, e que o Senhor possa continuar falando, Pai, durante o próximo ano, e que nós possamos aprender cada dia mais da Tua palavra. Guarda, Senhor, cada um, aqueles que serviram no som, na parte musical, com as crianças, Pai, na diaconia da igreja, Senhor, Pai, na mesma proporção também, Deus, os serviços que são feitos, como o Parceiros da Bíblia, Pai, tivemos o Projeto Escriba, as nossas corridas que sempre fazemos, Pai, também o projeto que a gente tem aqui da comida que a gente serve no fim do culto, que a gente tem esse momento da nossa cantina, que tem servido tanto para a comunhão, que nós possamos, Deus, ser gratos por tudo isso, Deus. Hoje nós podemos reconhecer o quanto nós somos privilegiados
por esta liberdade. E eu complemento a minha oração também a esta igreja, a igreja inglesa, que tão bem tem nos recebido e nos ajudado, Deus. Pai, que possamos sempre poder contribuir de alguma forma e possamos andar juntos no nome de Jesus. Nós te agradecemos por 2024 e olhamos para o nosso futuro para 2025 e dizemos: da onde vem o nosso socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Louvado seja Deus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Amém.